Toda honra, toda glória somente a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Paizinho amado, por esse dia tão especial que o Senhor separou para Te adorarmos mais ainda em espírito e verdade. Pai, somos seres humanos falhos e pelo Teu amor sobrenatural é que nos trouxe até aqui. Nos transforma, nos perdoa, nos purifica, Senhor, porque necessitamos da presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas para esse mundão afora aí. Pai, que o Senhor possa abençoar toda a programação durante essa manhã. Abençoa o pregador dessa manhã, o irmão Marcelo, que ele possa ser usado pelo Teu Santo Espírito, que ele venha falar por Ti, Deus Todo-Poderoso. Perdoa os nossos muitos pecados, nos livra de todo mal. Tudo isso te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora, para fazer uma mensagem musical nessa manhã, convidamos Aleph Serra, desde já agradecendo a presença dele. Que o nosso todo-poderoso Deus continue abençoando seu ministério, que ele possa voltar mais vezes aqui. Se amanhã você acordar e o sol não quiser se mostrar, eu estarei sempre aqui. Se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estarei pra ser sua calma, pra dar paz à sua alma.
trevas trouxerem um temor, quero dar o meu amor. E eu estarei sempre aqui, sempre aqui estará o meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo e estarei sempre aqui. Quando o tempo fizer nossa história e esse dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida. Eu estarei sempre aqui, e como o sol que sempre irá nascer, o amor sempre irá crescer. Eu estarei sempre aqui, sempre ao seu lado. Estou sempre aqui. Amém. Mas para aqueles que não estão, saibam que o objetivo está através da oração. Quatro. Abra sua Bíblia. Capítulo 4.
verso 9. Jabes, mas irmãos, e sua mãe lhe chamou Jabes, e com dores, Jabes, Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes, e largues as fronteiras. Deus, o próprio verso, aqueles estavam como de um personagem que foi Jabes. E é interessante porque a Bíblia deixa bem claro que ele foi mais ilustre. E o que é uma pessoa ilustre? O que é que você acha que é uma pessoa ilustre? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa ilustre, sabe por quê? Porque eu estou aqui no púlpito, e no púlpito eu consigo me destacar da maioria, eu consigo ter uma melhor visão daqueles que estão olhando para mim. Jabes, da mesma forma, ou Jabés, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, ele se destacou da maioria, ele se destacou dos seus irmãos. E eu me pergunto mais uma vez por quê? Por que Jabés, ou Jabes, segundo a leitura que nós acabamos de fazer, se destacou da maioria, ou se destacou dos seus irmãos? No verso 9, nós temos a resposta para essa pergunta. Jabes, ele iniciou a sua história com uma oração. E no verso 10, ele vai dizer que Jabes não simplesmente orou, mas Jabes invocou o nome do Deus de Israel. E há uma diferença nessa história. Porque quando nós oramos, nós buscamos falar a Deus aquilo que está dentro de nós. Mas quando nós invocamos, como o texto destaca, a presença do Senhor, nós estamos buscando muito mais do que uma simples conversa, mas na verdade a presença do próprio Deus na nossa vida. Em grandes momentos na história do povo de Israel, eles invocaram o nome do Senhor, e o Senhor se fez presente. E Jabes precisava que o Senhor ouvisse a sua oração. Então ele não simplesmente orou, mas ele clamou, ou traduzindo, ele invocou a presença do Deus de Israel naquela oração. E olhando para essa oração e para essa história, que são só 2 versículos, é muito curta, eu consigo extrair algumas lições para a minha vida que podem ser importantes e na sua vida talvez sejam muito importantes. Você já orou essa manhã? Levante sua mão quem fez uma oração, uma prece já no dia de hoje. Amém, coisa boa. Eu gostaria de saber quantos pedidos esse ano importantes você acha que já foi atendido pelo Senhor? Você acha que teve um pedido muito importante que Deus já respondeu? Que você fez a oração e Deus de pronto respondeu aquilo que você tinha pedido? Levante sua mão também. Amém, coisa boa. É importante nós sabermos disso, por quê? Porque nós oramos ao Senhor pedindo muitas coisas. Nós pedimos saúde, nós pedimos paz, nós pedimos prosperidade, nós pedimos estabilidade, pedimos também bem-estar, pedimos felicidade, pedimos relacionamentos abençoados. Mas a pergunta que fica é, se eu peço tanto ao Senhor, por que ainda existem coisas na minha vida que eu ainda não tenho segundo as minhas preces, ou que o Senhor não me respondeu? Você já parou para pensar nisso? Que orações você fez que aparentemente o Senhor não te respondeu? E eu posso me perguntar mais uma vez, se eu peço, e a palavra de Deus diz, pedi, e acontece o quê? Dar-se-vos-á, batei,
e abre-se-lhe-á. Buscareis e achareis. Por que eu busco? Por que eu peço? Por que eu bato e não encontro e não se abre? Você já parou para pensar nisso? Por que às vezes a minha oração, a sua oração, parece que não passa nem do teto? É uma oração que às vezes pede uma coisa boa, sim ou não? Sim. É uma oração com uma boa intenção, com um bom propósito, com coisas boas para a minha vida, para a sua vida, para a vida das pessoas ao nosso redor. Mas por que muitas vezes ainda assim, com boas intenções, ótimas na verdade, às vezes eu não consigo aquilo que eu levo ao Senhor em oração? A chave para nós entendermos isso, nós podemos encontrar na oração de Jabes, que foi uma oração que poucas vezes na Bíblia eu pessoalmente vi uma resposta tão imediata como a oração de Jabes. Ele fez essa oração, ele fez os seus pedidos, e no final do verso 10, o que a Bíblia fala? E Deus lhe concedeu aquilo que ele tinha pedido. Existem muitas formas de Deus nos responder. Uma delas é o não, sim. É uma forma de responder segundo a sua vontade. A outra forma é o sim, que no caso foi a resposta que Jabes teve. Mas existe uma terceira forma. Quem que saberia qual que é? É o silêncio, ou o espere, né? O espere de Deus. Mas a pergunta que eu posso fazer para mim é, de maneira inteligente, como que eu posso fazer orações inteligentes, que nem precisam de um não e nem precisam de um espere, mas que de pronto eu possa receber, assim como Jabes, um sim de Deus? Que oração é essa? A oração que dá certo, a oração que funciona, a oração que Deus ouve, e mais do que isso, Deus se agrada em que você faça, e Ele mais ainda se agrada em atender. Eu não sei exatamente o padrão, eu não sei quais são os seus pedidos, eu não sei quais são os seus planos, os seus projetos, o que você tem levado ao Senhor, que muitas vezes são coisas importantes para você. São ou não são? São sim. Mas muitas vezes a gente tem que esperar um pouquinho ou tentar entender o não de Deus, que é difícil. Eu, pelo menos, tenho extrema dificuldade em entender o não de Deus para a minha vida. E talvez você também se sinta assim. Mas se eu recebo o não de Deus, ou talvez não uma resposta imediata, o que é que eu posso fazer, humanamente falando, para que eu receba um sim de Deus nas minhas orações, nos meus sonhos, nos meus pedidos? É possível isso? A história de Jabes me mostra que sim. E é por isso que nós vamos ler mais uma vez o verso 10 para tentar entender como que funciona essa dinâmica que Jabes teve com Deus e que Deus atendeu. Verso 10, mais uma vez, espero que você não tenha fechado sua Bíblia. Verso 10, como que diz? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. Quando ele fala, ó, tomara que me abençoes, no hebraico é uma palavra usada com enfatização. Não é só, ó, tomara que me abençoes. Seria mais ou menos assim: ó Senhor, eu preciso, eu necessito, eu quero que o Senhor me abençoe. Jabes, ele pede com ênfase, por isso esse início do verso ele fala, ó, tomara que me abençoes, e não só, Senhor, me abençoes. Na tradução original nós conseguimos entender que a oração de Jabes começa com muita ênfase, e começa com muita enfatização naquilo que ele queria, porque ele queria mostrar para o Senhor que era importante para ele. E eu tenho uma pergunta para a igreja: Deus sabe ou não sabe das nossas necessidades? O que você acha? Sim ou não? Sim, Ele sabe mais do que nós mesmos aquilo que nós precisamos, não é verdade? Antes que você precise, Ele já está sabendo daquilo que você vai precisar. E Ele sabe exatamente o quanto você precisa, quando você precisa e por que você precisa. E eu me pergunto mais uma vez, outra pergunta inteligente e chave na minha oração: por que que Deus sabe, mesmo sabendo aquilo que eu preciso levar em oração aquilo que eu quero e aquilo que eu necessito? Amigos, existe uma palavrinha-chave na vida do cristão e no relacionamento inteligente com Deus. Se chama dependência. A dependência não é necessariamente para nos fazer ver o quanto miseráveis nós somos, mas nós somos sim. Mas é para mostrar para Deus que nós reconhecemos a nossa necessidade da sua presença. Deus já sabe disso. Deus sabe que eu preciso dele para comer. Deus sabe que eu preciso dele para fazer boas escolhas.
Deus sabe que eu preciso dele para começar o meu dia e terminar o meu dia bem. Ele sabe disso. Mas às vezes é nós que não sabemos a real necessidade que nós temos do Senhor. Eu busco muitas vezes coisas que não são aquilo que Deus quer para mim. E Deus, na verdade, Ele quer me dar o melhor, mas muitas vezes eu e você empatamos aquilo que Deus realmente queria nos dar. E como que eu consigo resolver esse problema? Na dependência de Deus. Quando eu dependo de Deus, quando eu espero em Deus, quando eu confio piamente naquilo que o Senhor tem para mim, eu não me preocupo quando, como, de que forma ou o que o Senhor vai me dar. Porque eu dependo de quem? De Deus. E se eu dependo de Deus e eu tenho um pai tão bondoso, como o próprio verso diz, se um filho pede peixe, o pai jamais vai lhe dar uma pedra ou lhe dar uma serpente, quem dirá o nosso Pai Celestial, que nos ama infinitamente mais? Então por que eu preciso ter dependência de Deus? Para que eu mesmo perceba o quanto eu sou necessitado da presença de Deus. E sabe por que muitas vezes o Senhor não nos dá aquilo que nós precisamos e aquilo que nós pedimos? Porque nós se esquecemos de ir à fonte. E nós ficamos atrás de migalhas nessa vida, ao invés de buscar na fonte que é o próprio Deus, que sabe exatamente aquilo que eu preciso, quando eu preciso e como eu preciso. Quando eu começo a depender de Deus e viver uma vida totalmente entregue àquilo que Deus quer para mim realmente, eu não tenho falta de nada. O verso é claro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que tipo de relacionamento é esse da ovelha com o pastor? É um relacionamento de quê? De dependência. Nós precisamos depender de Deus, precisamos ir ao Senhor, precisamos mostrar ao Senhor o quanto nós confiamos no seu braço forte para nos manter, para suprir as nossas necessidades e mais ainda para guiar a nossa vida em cada escolha, em cada pensamento, em cada decisão. Às vezes é por menor que seja, que você acha que não precisa de Deus para decidir, é justamente lá que você precisa de Deus a te guiar. Quando eu mostro esse sentimento para Deus, quando eu me entrego como um filho realmente necessitado, levantando a minha mãozinha para o céu, pronto para que o Senhor pegue e me carregue em seu colo, eu estou tendo dependência de Deus. E como eu pergunto para vocês, como não Deus fará em nossas vidas aquilo que nós precisamos? Como Deus não nos ouviria? Como Deus não vai suprir aquilo que nós precisamos, se nós dependemos dEle e de mais ninguém? A oração que Deus ouve é uma oração de dependência, uma oração que espera completamente e unicamente no Senhor. Nós vemos em muitos momentos da Bíblia em que o Senhor mostrou que somente a sua presença e nada mais era o suficiente para vencer todas e qualquer batalhas. Na nossa vida, às vezes, nós tentamos enfrentar as batalhas da vida sozinhos, e é por isso que nós fracassamos. E quando nós vamos ao Senhor, já é uma última instância ou um último caso. Nós já estamos no limiar do problema e nós levamos ao Senhor como um último recurso para tentar resolver, quando deveria ser o quê? O primeiro recurso nos nossos problemas. A oração de Jabes me mostra que a dependência de Deus é o primeiro passo para que Deus nos ouça e possa intervir em nossa vida. O Senhor é um Deus muito educado, Ele é muito simpático, Ele jamais vai entrar na minha vida, tomar o prumo, as rédeas da minha situação, do meu problema, do meu desemprego, do problema do meu casamento, dos meus filhos, da minha família, sem que eu permita. E para que eu permita, eu preciso ter dependência de Deus. Então, amigo, se você tem orado, se você tem clamado ao Senhor, e muitas vezes você talvez não tenha sentido que Deus está respondendo, busque dependência de Deus. Fale ao Senhor que você espera completamente, unicamente e somente nele. E Ele com certeza terá prazer em te ajudar, em estender as mãos a você, porque Ele enxerga como filho, mas nós primeiro precisamos o enxergar como um pai. Amém? Verso 10, continuando a leitura, não sai do capítulo 4, verso 10. Jabes invocou o que, igreja? O Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. E o que mais? E me alagres as fronteiras, que sejas comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição.
Nós sabemos muito bem que naquele período, no período de Israel, naqueles tempos antigos, as pessoas tinham muitas posses, e dentre elas animais, terras, propriedades, e tudo isso, querendo ou não, gerava uma certa influência, um certo poder. Naquele tempo, terras e influência, gado, animais, servos, poderio militar, tudo isso era uma certa forma de influência, porque essa pessoa tinha poder, ela tinha respaldo, ela tinha forças, ela tinha recursos. O que Jabes estava clamando ao Senhor, muito mais do que simplesmente as bênçãos de Deus, era também que Deus o alargasse as suas fronteiras, ou traduzindo para a nossa linguagem, Jabes estava a pedir para que o Senhor aumentasse a sua influência com aquilo que o Senhor lhe o desse. Ou seja, se nós precisamos de um emprego e o Senhor quer dar, amém? Ele vai nos dar, mas Ele vai lhe dar com o objetivo de que aquela influência no seu emprego, no seu ambiente de trabalho, seja para a honra e glória do Senhor. Jabes estava pedindo influência para que aquilo que Deus lhe desse, as bênçãos que Ele lhe concedesse, fossem convertidas em bênçãos para outras pessoas. E esse é outro segredo numa oração de sucesso. As bênçãos que Deus quer nos dar não são unicamente para mim nem para você, são também para aqueles que estão ao nosso redor. Tem um pensamento que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Não sei se você já parou para pensar nisso. A sua família, seu pai, sua mãe, seus amigos, você é a influência, você é um resumo, você é uma média dessas pessoas. E é por isso que quando você é abençoado por Deus, você recebe aquilo que você pediu ao Senhor, você prospera naquilo que você almejava diante de Deus. Na verdade, quem vai estar sendo abençoado, quem vai estar sendo próspero, são as pessoas que estão ao seu redor. E isso é um ponto importante na minha oração. Porque quando eu sei que Deus Ele quer me dar para outros, eu não espero a bênção de Deus chegar a mim. Eu me torno a bênção de Deus na vida das pessoas. Porque a bênção não está naquilo que o Senhor vai dar, mas aquilo que o Senhor quer nos tornar diante dEle, diante das pessoas. A verdadeira bênção está na presença de Deus. As outras coisas, como diz o verso, serão acrescentadas. Mas a essência está na presença de Deus. Tudo aquilo que nós temos, sejam recursos, talentos, dons, habilidades, tempo, influência, amizades, qualquer coisa que você enxerga como algo que pode influenciar a vida de outra pessoa, na verdade são bênçãos concedidas ao Senhor, para que você impacte a vida das pessoas, para que você influencie a vida das pessoas, para que o amor de Jesus que está em você, de alguma forma, eu não sei como, alcance as pessoas que estão ao seu redor. É na faculdade, é no trabalho, é na escola, é na igreja, é na vizinhança, aonde você sabe que você está inserido e aonde você sabe que o seu ciclo social funciona. Deus quer nos abençoar e Ele quer nos abençoar muito, mas primeiro Ele quer que nós nos tornemos uma bênção na vida das pessoas, porque Ele sabe que a vida das pessoas serão transformadas e impactadas de acordo com as bênçãos que Ele nos conceder. Amém? Se você pede a Deus um emprego, um casamento, um namoro, um relacionamento, se você pede a Deus uma casa, um carro, se você pede a Deus algo que é um sonho, um plano, um projeto, qualquer coisa que seja, por mais banal que pareça ser, saiba, Deus tem um desejo sim, para o seu bem de te conceder. Mas primeiro, Ele quer utilizar essas bênçãos e você para abençoar outras pessoas. Quando nós temos isso em mente, nós recebemos a bênção de Deus antes que as coisas que nós pedimos venham até nós. E Deus tem prazer mais uma vez em nos abençoar, porque nós somos a bênção de Deus na vida de outras pessoas. Ou, no nosso pensamento popular adventista, nós somos a resposta de uma oração. Deus quer te abençoar e nos abençoar, amém? Mas primeiro, Ele quer abençoar outras pessoas com a sua vida. Coloque isso na cabeça e eu tenho convicção que o Senhor vai abençoar a vida, a sua família, a sua vida, para que você abençoe a outras pessoas também. Continuando no verso 10. Verso 10 ainda no capítulo 4. No início do verso, Jabes, mais uma vez igreja, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. E agora o quê? Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal.
de modo que não me sobrevenha a aflição. Jabes, ele é uma pessoa que pediu muito ao Senhor, sim ou não? Sim, pediu muitas coisas, de muitas formas, mas eu acho que o pedido essencial da oração de Jabes foi na terceira estrofe, aliás, no terceiro verso, quando ele fala que precisa ou necessita ou quer que a mão de Deus o preserves do mal e esteja com ele. Isso é muito importante, amigos, porque muitas vezes quando nós recebemos aquilo que nós pedimos em oração, que nós clamávamos tanto, que era algo tão importante para nossas vidas, que parece que nunca ia acontecer, e quando acontece, nós se esquecemos daquele que fez acontecer, ou daquele que nos deu, que foi o Senhor. Quer ver um exemplo disso? Salomão. O homem que teve tudo aquilo que alguém poderia pedir ao Senhor. E por algum momento, por algumas razões, ele esqueceu aquele que o abençoou. E isso foi motivo de quê na vida dele? Maldição. E aí vai uma grande lição que eu aprendo para a minha vida com a oração de Jabes. Mais do que te abençoar, Deus quer te preservar do mal. E muitas vezes a bênção que nós pedimos ao Senhor pode se tornar em uma maldição se nós não estivermos em sua presença. De que adianta eu ter um filho, ter prazer em dar um carro para o meu filho, se o meu filho ele não tem sanidade, ele não tem capacidade, ele não tem maturidade para administrar um veículo. E aquele veículo muitas vezes pode se tornar um acidente e um problema e uma catástrofe na vida daquela família. Por quê? Porque é uma bênção, mas nas mãos erradas ou na hora errada pode se tornar em quê? Maldição. Meu amigo, se Deus quer me abençoar, se Deus quer te abençoar, quer nos abençoar, e Ele é um Pai que tem prazer em dar tudo aquilo que nós precisamos, antes que a gente peça, antes que a gente sinta, sabe melhor, muito mais do que nós, daquilo que realmente é bom para nós. Por que é que muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós temos pedido? É simplesmente porque mais do que te abençoar, o objetivo principal do Senhor para a tua vida, sabe qual é? É nos e é te salvar. O Senhor jamais daria uma coisa para nós que lá na frente se tornaria um motivo de pedra de tropeço para nossas vidas. Não me entenda mal, não é que o Senhor não quer te dar um bom emprego, não é que o Senhor não quer te dar uma vida abençoada, não é que o Senhor não quer te dar saúde, não é que o Senhor não quer te dar uma família abençoada, um casamento feliz, um relacionamento com os filhos e com teus pais abençoado. Mas Ele sabe que em alguns momentos, em determinadas situações, a bênção de Deus, porque você é pecador e nós somos pecadores. E o pecado, como nós bem sabemos, destrói tudo aquilo que nós tocamos, não é verdade? E é justamente por isso que muitas vezes nós somos incapazes de administrar, e essa é a palavra-chave, administrar as bênçãos de Deus para nossas vidas. E se eu não posso necessariamente receber as bênçãos de Deus porque eu sou incapaz de administrar, o que eu posso fazer então, Marcelo, para conseguir ser abençoado por Deus, para que a minha oração seja ouvida, para que aquilo que eu tenho pedido ao Senhor não seja mais simplesmente palavras ao vento, mas que realmente comece a acontecer? O segredo de Jabes é muito simples. Que sejas comigo, o que, igreja? A tua mão, e me preserves do mal. Clame ao Senhor muito mais para que Deus te abençoe, mas para aquilo que Deus te der, seja o que for, que a própria mão do Senhor te ajude a administrar para a sua honra e para a sua glória. Porque aquilo que é colocado e consagrado, e nós sabemos que a palavra consagrar significa separar ou reservar, e aquilo que nós reservamos ou separamos e consagramos ao Senhor é abençoado do começo ao fim. Muito mais do que uma bênção nesse dia, sabe o que nós precisamos? Da presença e da mão do Senhor para administrar as nossas vidas. E aí sim, meu amigo, tudo aquilo que você pedir ao Senhor, tudo aquilo que for importante para você, tudo aquilo que for útil e agradável aos seus olhos, o Senhor terá prazer em te conceder. Sim ou não? Sim. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém também. Mas primeiro, o Senhor quer, primeiramente, abençoar a sua vida, para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Deus quer te abençoar para que você seja uma influência na vida de outras pessoas. Deus quer te abençoar, mas primeiro Ele quer te fazer dependente da sua presença, para que você jamais esqueça que a real bênção está na verdade, na presença do Senhor. E em terceiro, Deus quer te abençoar, mas primeiro
Ele quer te tornar capaz de administrar as bênçãos que Ele tem já. Ele não vai preparar, Ele já tem preparado para nós, desde sempre. A pergunta que fica é: nós estamos prontos para fazer cotidianamente essa oração? Uma oração de dependência, uma oração de entrega e uma oração que busca muito mais do que bênçãos terrenas. Porque, como diz o verso, de que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua salvação ou a sua alma? Mas mais do que tudo isso, Deus quer nos tornar capazes de viver uma vida e um relacionamento ao seu lado. E meu amigo, se tudo der errado, como diz o pastor Gilberto Tais, e eu for para o céu, então tudo deu certo, no final de contas. Mas por que não dar certo aqui também? Por que não ser feliz e próspero e abençoado com aquilo que Deus quer nos dar? Se você tem esse desejo no coração, saiba, Deus tem 10 vezes mais. Talvez só não tenha chegado o momento, talvez o seu coração só não tenha se preparado ainda o suficiente. Então o meu apelo nessa manhã é que você possa clamar ao Senhor, para que a sua vida seja administrada, moldada, preparada para receber e para receber de Deus e também dar a outras pessoas as bênçãos que Ele já tem preparado para você. E em cada oração, em cada pedido, em cada prece que você fizer ao Senhor, a mesma resposta do céu será dada. Qual é a resposta? Verso 10, finalzinho do verso 10. Como que diz aí? E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Quantos aqui querem ouvir essa resposta de Deus a cada oração que nós fizermos? Eu desejo isso. Se você tem isso no coração, saiba que Deus foi, na verdade, Ele mesmo que colocou. Ele quer realizar, Ele quer abençoar, mas mais ainda, Ele quer te salvar. Esse é o meu desejo e eu espero que seja também o seu. O desejo de viver uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida próspera, mas uma vida na presença do Senhor. Amém? Teremos um louvor final? Gemidos que palavras não podem explicar, Ele eleva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso que não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei
contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Oh Jesus, a ti confesso que não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Nesse lugar. Amém? O desejo do Senhor é que Ele possa cuidar das nossas vidas mais do que nós mesmos podemos cuidar. Mas para isso nós precisamos permitir e entregar o controle de nossas vidas nas mãos daquele que deu elas para nós. Esse é o desejo do Senhor e eu espero que seja o desejo de nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, grande Pai, grande Senhor, Criador dos céus e da terra e Deus vivo, nós entregamos as nossas humildes vidas em Tuas mãos nesta manhã, pois nós sabemos que não há lugar melhor para que nós depositemos as nossas esperanças e a nossa confiança do que aos Teus pés. Te agradecemos por todos os momentos que, apesar de não saber administrar a nossa vida, todas as coisas correram bem no final, porque na verdade mesmo era o Senhor quem guiava. E como diz o verso, todas as coisas, absolutamente todas, cooperam para o bem daqueles que Te amam. E Pai, apesar de falhos e pecadores, nós sabemos que Tu ainda nos ama, que Tu quer controlar o barco da nossa vida e guiar de maneira espontânea em direção ao céu, sem forçação, sem ser puxado,
mas de maneira livre e aberta, que nós entreguemos as nossas vidas em tuas mãos, para que o Senhor Deus seja o Senhor Deus também de nossas vidas. Confiamos nos teus méritos para guiar e também para nos salvar. Pedimos perdão por nossas falhas, que são muitas, mas a promessa é clara que aonde abundou o pecado até aqui, se nós nos arrependemos, o sangue de Jesus tem poder para abundar e superabundar a graça de Cristo sobre nós. Dá-nos o teu perdão, dá-nos a tua paz nessa manhã e nos abençoa acima de qualquer outra coisa com a maior bênção que o ser humano pode ter, que é a tua presença. Essa é a nossa oração e ela sobe e nós cremos que ela é ouvida com fé. Em nome de Jesus, amém.